E sem delongas, sem mais, eu queria convidar a amada igreja para abrir a palavra de Deus lá no livro de João, capítulo 15, versículo de número 14. João 15, 14. Todos encontraram? Quem não encontrou pode acompanhar aqui no telão. Diz assim a palavra do Senhor: Vós sois meus amigos, se fazeis o que eu vos... Quem é que está falando isso, irmãos? Jesus, ele está falando para os seus discípulos, para a sua igreja, que se nós quisermos ter intimidade com ele, se nós quisermos ter um relacionamento mais profundo com ele, nós precisamos o quê? Fazer o que ele manda. Pai, nós te louvamos e te agradecemos por mais essa oportunidade de estarmos meditando na tua palavra, e sabemos que a tua palavra mesmo, ela é viva, eficaz, ela transforma, e que não seja diferente nesta noite. Tu conhece o meu coração, as minhas necessidades, as minhas limitações, tu conhece o coração de cada um dos meus irmãos, as suas dificuldades e também as suas limitações, mas que isso não seja impedimento para o agir do teu Espírito Santo, falando, ó Pai, aquilo que precisamos ouvir, para que possamos ser aperfeiçoados por Ti, para a glória do Teu nome, Senhor. Fala aos nossos corações nesta noite, esta oração que fazemos agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Vamos lá. Vós sois meus amigos, se fazeis o que eu vos mando. Para fazer o que Deus, o que Jesus, o que o Espírito Santo quer que a gente faça, é necessário nós termos compromisso com Ele. Se nós não tivermos um compromisso verdadeiro e fiel com o Senhor, a gente não vai fazer a vontade de Deus. A gente não vai obedecer os mandamentos, a palavra do Senhor. Então, necessário é que a igreja do Senhor, aquele que professa a fé em Cristo Jesus, tenha um compromisso com Ele. Fala com o teu irmão aí do lado. Meu irmão, como é que está o nível de compromisso com o Senhor? Não responde não, irmão. Não responde não, isso é só uma reflexão. É só uma reflexão. E é sobre isso que nós, nessa noite, vamos estar meditando um pouquinho. Sobre o compromisso que nós temos que ter e exercer para com o nosso Deus. Nós queremos muito que Deus honre os seus compromissos. E Ele honra porque Ele é Deus. Mas a nossa caminhada, em muito, nós deixamos de honrar a Deus, porque o nosso compromisso muitas vezes não está com Ele, não está nele, e sim está em nós e na nossa própria vontade. Então, necessário para que a igreja do Senhor cumpra o seu chamado, desfrute do melhor que Ele tem preparado, é que a gente tenha um compromisso verdadeiro e fiel para com esse Deus.
O nosso Deus, Ele é um Deus de compromisso. Amém? Ele tem honrado tudo aquilo que Ele tem deixado para a sua igreja através da sua palavra. A gente começou a estudar lá na classe dos homens, né, que a gente vive tempos difíceis, né? Hoje tem as ideologias progressistas, que tudo vai melhorar, tudo vai acontecer, tudo vai evoluir, mas sem a presença de Deus. E aí a gente sabe que a própria palavra nos afirma que sem Deus, eu e você, a gente não pode fazer nada. Então, tem essas ideologias que têm sido lançadas sobre a igreja do Senhor, e que se eu e você não tivermos um compromisso com o Deus da verdade, com a palavra dEle, nós vamos ficar sensíveis a cair nesses contos, a ser levado por esse vento de doutrina que está sendo lançado para destruir a igreja, para tirar você e eu da presença do Senhor. Então nós temos que ter esse compromisso com esse Deus que tem honrado o compromisso dele com a humanidade. Ele criou o homem, ele se relacionou com o homem, ele deu as ordenanças para o homem, e o homem foi desobediente. E através dessa desobediência entrou o pecado no mundo, e hoje a gente vê tantas coisas acontecendo por causa da falta de compromisso que o homem teve para com Deus. Mas Deus, Ele ama as nossas vidas, Ele não quer que nós venhamos nos perder, então Ele criou um caminho de restauração, dando seu único filho para morrer na cruz, para que eu e você sejamos libertos daquela condenação, da desobediência, do descompromisso que foi lá no Éden. Então Ele deu Jesus para morrer, para que a gente ficasse ligado novamente com Ele. Mas mesmo assim, a humanidade ainda insiste em descumprir, em não ter compromisso com esse Deus. Tem andado e tem feito coisas que desagradam ao Senhor, e que tem trazido consequências ruins, e que no final nós sabemos que vai ser a separação eterna da presença de Deus. Então, nesta noite, eu queria meditar com os irmãos que necessário é que a gente tenha compromisso com esse Deus, com a palavra desse Deus, para que a gente possa, irmãos, ser vitoriosos em Cristo Jesus. A gente só vai conseguir a nossa vitória, irmãos. A gente consegue só a nossa vitória quando a gente reconhece a nossa dependência desse Deus, quando a gente reconhece que precisamos, dia após dia, que Ele nos oriente, que Ele nos direcione a forma que vamos falar, a forma que vamos agir, para que a gente possa vencer as nossas dificuldades, porque as lutas são grandes. Hoje de manhã na classe a gente leu aquele versículo que diz o quê, Alex? Não sabe? Não lembra? Esqueceu? A gente leu um monte de versículo, né? Mas fala que nos últimos dias, irmãos, muito que se apostatarão da fé, e as pessoas estão se afastando do Senhor, estão apostatando da fé, porque não tem honrado, não tem valorizado, não tem tido um compromisso com essa verdade.
porque ele está buscando coisas que vai validar o erro que ele está cometendo. Só que o nosso Deus, ele não é um Deus que habita em meio ao erro. O nosso Deus não é um Deus que habita em meio ao pecado. Então, necessário é que a gente venha honrar, que a gente venha ter um compromisso com esse Deus. Eu vi aqui, cantou o departamento de casais lindamente. Né? Quantos casados tem aqui agora no templo? Levanta a mão aí. Pode baixar. Você não tem um compromisso com o seu cônjuge? Não tem? Quando você casou lá, você não fez lá os seus votos de compromisso na saúde, na doença, amar, respeitar, né? Então você fez esse compromisso. E da mesma forma, quando a gente declara para o Senhor, reconhece Ele como o Senhor das nossas vidas, nós também estamos fazendo um compromisso com Ele, uma aliança com Ele, da mesma forma que você fez com o seu cônjuge. E se você fez um compromisso com o seu cônjuge, e você vive ali em retidão com o seu cônjuge, você vai trilhar a sua caminhada com Ele até a volta do Senhor Jesus, ou até que a morte os separe, mas você está ali honrando o seu compromisso. E por que com Deus a gente não faz isso? E por que com Deus, muitas vezes, nós sabemos o que temos que fazer, mas não fazemos, não honramos o compromisso? Deus, Ele espera uma igreja compromissada com Ele, uma igreja que honre a Ele, uma igreja que se agrade com a sua palavra, não só com a palavra de vitória, mas com a palavra que a gente estava falando de manhã, com a palavra de correção. Às vezes tem pessoas que têm compromisso só quando Deus está falando o que Ele quer ouvir. Aí está tudo muito bem, né, presbítero Davis? Deus está falando o que eu quero ouvir. Eu estou honrando ali o compromisso com Ele. No momento que Deus, Ele nos exorta, no momento que Deus, Ele é mais enfático com a gente, que Ele é mais duro, mais rígido com a gente, para o nosso bem, aí eu já não quero ter tanto compromisso com Ele. Eu acho que não é bem dessa forma, eu vou procurar outros caminhos, só que esses outros caminhos, ele não leva a Deus, porque o caminho que leva a Deus é através de Cristo Jesus, que nos ama, que nos abençoa através da sua palavra e que nos corrige, que nos ensina e que nos corrige. Então, irmãos, se nós temos o compromisso com os nossos patrões, né? Todo mundo aqui trabalha, tem lá o seu patrão, você não honra o compromisso com ele de estar lá do horário de 9 às 18, ou agora tem vários horários, às vezes tem pessoas que trabalham em home office, mas você não honra lá o seu compromisso com ele. Se você não honrar o seu compromisso com ele, o que pode acontecer? Você pode perder o seu emprego. Você pode deixar de ter o recurso para o teu sustento, porque você desonrou o seu compromisso com o seu patrão. Mas você honra o seu compromisso com o seu patrão, porque você entende que você precisa de ter aquele recurso no final do mês. Você que não trabalha ainda, mas estuda, você não honra os seus compromissos no seu colégio, na sua escola, na sua faculdade? As aulas vão começar a partir das 8 horas da manhã, ou 7 horas da manhã. Você tem que estar ali.
Se você tiver X faltas, você pode ser reprovado. Agora, acho que agora não pode mais isso, né? Pode reprovar ainda? Quem é pedagogo aí pode, por falta? Teve um período que não podia, não. O governo mandava passar todo mundo, porque... né? Então, assim, se você não tiver o compromisso de ser assíduo em assistir às aulas, de estudar e fazer as provas e tirar uma boa nota, você vai o quê? Vai sofrer a consequência. Vai repetir de ano. Mas você honra o seu compromisso com a sua escola. Porque você entende que aquilo ali vai ser algo que vai trazer para a sua vida, um retorno. E não é diferente, irmãos, com as coisas do reino de Deus. O momento que você deixa de ter compromisso com o Senhor, deixa de honrar Ele, você fica reprovado. Mas é uma reprovação, irmão, não de ano, uma reprovação de eternidade. E aí sou eu e você que vai avaliar se é bom ou se é ruim. Eu vou ter um compromisso com o Senhor, vou honrar Ele, né? Vou viver a palavra dEle verdadeiramente, né? E chegar lá no final da vida, né, eu vou entrar no gozo do Senhor ou não. Então é uma escolha minha e é uma escolha sua. O Senhor lhe dá o livre-arbítrio. E a igreja do Senhor, ela tem que se empenhar nesse compromisso, irmãos. Eu estava falando no início, né? Deus, Ele é um Deus de compromisso. Ele é comprometido com a gente 24 horas por dia, irmão. Enquanto você está dormindo, Deus está lá te observando. Deus está te guardando. Deus está te livrando. Você, quando acorda, Deus está lá ainda contemplando a tua adoração, o teu louvor, recebendo as tuas orações. Você está indo para o seu trabalho, Deus está te livrando dos acidentes, dos incidentes. Você está lá no seu trabalho, Deus está te olhando, te observando o que você tem feito. Deus está te capacitando, está te usando para que você seja próspero em tudo que você faça. Você volta para casa e Ele está te guardando. Você chega no seu lar, Ele está guardando a tua família, o teu lar. Então, Deus, Ele tem um compromisso com os seus filhos 24 horas por dia. Compromisso de nos guiar, de nos guardar, de nos proteger, de nos fortalecer. No momento que a gente fica enfermo, de nos curar e suprir todas as nossas necessidades. Ele tem esse compromisso. E a própria palavra de Deus diz que Ele não é filho do homem para que minta. Mas Ele espera que a sua igreja também seja compromissada com Ele. Qual o nível de compromisso que nós estamos tendo para com Deus? Um compromisso só de receber as bênçãos? O compromisso de somente vir aos cultos que a igreja marca? E aí a gente vai ver que o compromisso, irmãos, ele vai muito além de nós dizermos que nós somos cristãos. O compromisso vai muito mais além do que nós estarmos sentados aqui hoje. Porque quando a gente tem um compromisso com esse Deus, esse compromisso, primeiramente, vai produzir em nossas vidas mudança de história, mudança de vida.
Se você reconhece Jesus como o Senhor da tua vida e você vive da mesma forma que você vivia antes de conhecer Ele, mentindo, causando intrigas, fofocando, invejando, cobiçando, roubando, matando, se drogando, bebendo, preso na pornografia. E aí a gente pode listar aqui, Anderson, infinitas ações que talvez muitos de nós aqui não fizemos quase nenhuma delas, ou fizemos. Mas quando a gente tem um encontro com o Senhor Jesus, assumimos esse compromisso, as coisas velhas têm que ficar para trás, irmão. Porque você é uma nova criatura, tudo se fez novo. Deus, ele foi, vamos fazer uma analogia aqui, ele foi lá no cartório e registrou um termo de compromisso com cada um que reconhecer Jesus como o Senhor da sua vida, de cuidar, de guardar, de preparar um lugar melhor para cada um de nós. Ele fez esse termo. E aí, quando a gente reconhece, a gente vai lá, faz uma adesão a esse termo que ele fez. E se nós estamos lá, nesse termo de adesão do reino de Deus, nós temos que mudar a nossa história. Muitas coisas serão difíceis mesmo, irmão. Mas você tem se esforçado, você tem se empenhado, você tem pedido ajuda, você tem clamado ao Senhor. Senhor, nisso aqui eu não estou conseguindo. Eu já falei algumas vezes isso aqui com os irmãos. Eu tenho as minhas dificuldades, como vocês também têm as suas dificuldades. Mas a gente tem que buscar no Senhor, porque é Ele que tem a resposta. É Ele que vai nos fortalecer, é Ele que vai nos orientar a forma que nós devemos caminhar, irmãos. Então, o compromisso, ele vai muito mais além do que estarmos no hall da Igreja Evangélica Betel. O compromisso que nós temos com Ele é um compromisso de mudança de vida. Aquilo que eu fazia de errado, eu já não vou fazer mais. Aquilo que eu não desejo que faça comigo, eu não vou fazer com o meu próximo. Então, Deus, ele espera uma igreja comprometida com Ele. E esse compromisso para com Deus exige renúncia. Olha o que diz lá em Lucas 14, 26 e 27. Se alguém vier a mim e não aborrece a seu pai e mãe e mulher e filhos e irmãos e irmãs, e ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. 27. E qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. Deus não está falando ali para você brigar com a sua mãe, que você, né, com seu pai. Não, não é nada disso não, tá, irmãos? Ele está querendo dizer ali a questão de compromisso com Ele, porque às vezes a gente valoriza muito mais essas coisas, né, as ações, do que o nosso Deus. Então, Deus, Ele está sempre acima de todas as coisas. O que diz lá nos mandamentos? Quem sabe aí? Amarás
E amarás quem? Acima de todas as coisas. É o primeiro mandamento. Não é isso? Se você for ver, acho que se não me falha a memória, é Êxodo 20. Né? Os eruditos aí, Êxodo 20? Êxodo 20, lá você tem os 10 mandamentos. Então, muitas vezes a gente está valorizando muitas outras coisas e deixamos de ter o compromisso com o nosso Deus, valorizarmos, né, o nosso Deus. Então, o compromisso com Deus, ele vai gerar em nossas vidas renúncia. Então, a gente vai ter que renunciar muitas vezes. E às vezes vai ser difícil, irmão, você renunciar. Mas se você não renunciar, você não vai avançar na intimidade com o Senhor. Você não vai alcançar, muitas vezes, aquilo que você tem buscado, que você tem colocado diante de Deus. Então, necessário é renunciar às nossas próprias vontades. Renunciar os desejos da nossa carne. Uma outra coisa que o compromisso com Deus nos leva e nos exige é ter disciplina. Disciplina de leitura da palavra. Se você tem compromisso com Deus, você tem que ler a palavra. Porque se você não lê a palavra, você não conhece o Deus da palavra, nem o poder que Ele tem para operar na sua vida e na vida daqueles que te cercam. E na vida que Deus quer usar você para alcançar. Então, o compromisso com Ele exige disciplina na leitura da palavra de Deus. Então, irmãos, uma igreja que lê a palavra de Deus é uma igreja que adquire conhecimento. E adquirindo conhecimento, aí eu vou voltar no que eu falei lá no início. É uma igreja que não é levado pelos ventos contrários que têm soprado nos nossos dias. Tem soprado uns ventos muito estranhos e que tem levado muita gente para lá e para cá, para lá e para cá, para lá e para cá. Porque, infelizmente, são pessoas que não têm um compromisso com a leitura da palavra. Uma igreja que fica vulnerável a qualquer conto da carochinha. Tudo diz amém, quando muitas vezes não é para dizer amém. Então, necessário é que a sua igreja tenha um compromisso, né? Para ter esse compromisso, exige essa disciplina da leitura da palavra. Então, coloque, irmãos. Você tem aí o seu celular? Quem tem celular aí? Levanta a mão. Não, vamos fazer o seguinte, melhor. Quem é que não tem celular? Ainda tem algumas pessoas que não têm, né? Mas vamos botar aqui, 99,9% da igreja tem celular. Vocês sabem que ali tem um negócio chamado despertador, não tem? Vai lá e coloca. Marca uma hora que você possa, que você entende que eu posso, bota para despertar ali. Lê a Bíblia. Aí depois você vai lá, marca um outro horário, orar. E aqueles que podem, que eu sei que algumas pessoas não podem, jejuar. Então a gente tem, irmãos, ferramentas para nos despertar, para nos ajudar nesse sentido, de honrar o compromisso, porque eu sei que muitas vezes a gente acorda, né? Às vezes a gente já acorda já arrumado, né? Tem gente que já acorda arrumado.
já atrasadas, as mulheres fazendo maquiagem no caminho, no ônibus, aí abre aquele espelhinho no carro, os homens saem com a mochila e depois chega lá e esqueci minha marmita. É uma coisa de louco, né? A gente fica nessa correria. Mas nós temos que separar, se nós temos um compromisso com Deus, nós temos que separar o nosso momento de relacionamento com Ele, porque isso é para o nosso benefício. É para o teu, é para o meu benefício, irmão. O que está escrito aqui embaixo mesmo? Eu esqueci. Tem tempo para tudo, né? Então tem tempo para quê? Para ler a palavra. Tem tempo para orar. Tem tempo para buscar, para clamar. Tem tempo para ter compromisso com Ele. Então, irmãos, nós temos, pela misericórdia do Senhor, mudar a forma que a gente vive. Não estou generalizando não, tá, irmãos? Nós temos que mudar a forma que a gente vive para que a gente possa crescer espiritualmente, para que a gente possa cumprir o chamado que Deus tem para cada um de nós. Então, quando a gente tem compromisso com Ele, exige a renúncia, como eu falei, a renúncia do eu, dos desejos da carne. Aí, sobre esse desejo da carne, eu separei um outro texto aqui, que eu acabei pulando. 1 Pedro 2,11. Coloca para mim aí. Amados, peço-vos como peregrinos e forasteiros, que vos abstenhais das concupiscências, ou seja, desejos carnais que combatem contra a alma, tendo o vosso viver honesto entre os gentios, para que naquilo em que falam mal de vocês, como de malfeitores, glorifiquem a Deus no dia da visitação, pelas boas obras que em vós observem. Então, se nós temos um compromisso com Deus, o compromisso passa por essa fase de renúncia, né, do eu, dos desejos da carne. A gente está vendo aí Deus falar, abstenha-se dos desejos da carne. Você não precisa falar para mim. Você sabe qual é o desejo que a tua carne tem saltado ao teu coração, à tua mente. Eu sei qual é o desejo que a minha carne tem saltado ao meu coração e à minha mente. Nós temos que ir lá nesse desejo e, mortificar ele. A gente tem que mortificar esse desejo. Fala assim, sai para lá, desejo, em nome de Jesus. Sai para lá. Se for difícil, irmão, corre. Foge desse desejo, irmão. Porque aí você vai conseguir, como eu falei, elevar o teu nível de compromisso com Deus. E isso vai alegrar o coração do nosso Deus. Então, esse compromisso leva também, como eu falei, exige a disciplina da leitura da palavra, da oração. A gente não precisa nem falar, a gente sempre fala aqui, que a oração é o nosso combustível para com Deus. É o momento onde você se relaciona com o Pai, é o momento onde você coloca para Ele as suas alegrias, coloca para Ele as suas tristezas, as suas dificuldades. Então, a oração é fundamental na vida do cristão, compromissado com Ele. Porque, às vezes, a gente assinou aquele termo de adesão de compromisso com Deus, mas a gente não quer cumprir as cláusulas. A gente não quer. Quando a gente aluga lá uma casa, um apartamento, tem várias cláusulas que vêm ali no contrato, não vem? Vem ou não vem, irmão? Pensei que todo mundo aqui fosse dono de casa própria. Aí eu ia falar, glória a Deus.
Então, quando a gente aluga, tem as cláusulazinhas lá, que diz assim, olha, obrigações do contratante e obrigações do contratado, né? Do senhorio e do inquilino. Então, você tem uma cláusula lá que você não pode arrancar o piso da casa. Aí você vai lá, arranca o piso da casa. Se você arrancar o piso da casa, o que é que vai acontecer? Aí lá embaixo, nas letras pequenininhas, que a gente às vezes não lê, tem uma multinha lá de, sei lá, 100%, 200%, né? Que aí você vai ter que... Aí tem uma cláusula que você não pode, a partir das 10 horas, fazer barulho, para incomodar o teu vizinho. Aí você dá as festas só depois das 10 com som alto. Aí o vizinho vai lá, te denuncia, aí vai para as cláusulas da letrinha pequena, 100%, 200% você tem que pagar de multa. Então, quando tem um contrato ali, a gente procura honrar aquele compromisso, aquele contrato. E no reino de Deus também não é diferente, irmão. Existe um contrato não escrito, mas um contrato lá na cruz. Um contrato escrito a tinta de sangue, irmãos. A tinta de sangue. Que ele morreu para salvar todo aquele que nele crê, todo aquele que honre a ele, todo aquele que permanecer fiel a ele, porque aí ele vai dar a coroa da vida. Então nós não podemos descumprir esse contrato na cruz. Nós temos que nos esforçar, fazermos a nossa parte. Muitas vezes nós ficamos acomodados com as coisas. E não podemos nos acomodar, irmãos. Mas eu já tentei e não consigo. Irmão, a palavra de Deus diz que não vem tentação nenhuma sobre cada um de nós que estamos aqui hoje. Que o nosso Deus não venha nos dar o escape. Então você tem que permanecer ali, firme, buscando a ajuda do Senhor, porque uma hora você vai ser liberto daquilo que tem te aprisionado, aquilo que tem feito você descumprir esse contrato com Deus. Mas você tem que fazer a sua parte. Eu já orei 1 ano por isso e nada. Permaneça firme e fiel. Creia. Porque o nosso Deus, Ele honra o seu compromisso. Ele acampa os seus anjos ao redor daqueles que amam e buscam a sua face. E livra de todo mal. Então, nós temos que fazer a nossa parte. Uma outra coisa é que, quando nós temos compromisso com Deus, é a separação, é a consagração, é a santificação das nossas vidas para Ele. Aí, novamente, vou usar aquele termo. Como é que está o teu nível de consagração a Deus? Como é que está o seu nível de santificação a Deus? O que você tem feito? Você tem se esforçado? Você tem orado? Você tem clamado ao Senhor? Você tem abandonado verdadeiramente as coisas que não honram o nosso Deus? Não precisa responder. Mas busque a santificação da tua vida. Porque sem ela, nem eu, nem você vamos ver o Senhor. Se nós seguirmos a paz com todos e a santificação, diz a palavra do Senhor lá em Hebreus, nós veremos a Ele. Se nós não
santificarmos e consagrarmos as nossas vidas, não tivermos esse compromisso, nós não vamos ver a Deus. Então, novamente, é uma escolha. A nossa vida, irmão, da hora que a gente nasce até a hora que a gente morre, a nossa vida ela é trilhada por escolhas. É trilhada por escolhas. E aqueles que têm o compromisso de fazer a escolha certa, vai receber o melhor de Deus. A gente foi ministrado aqui alguns domingos, falando sobre Daniel, não foi? Daniel, que ele não se contaminou com as iguarias. A gente foi ministrado aí algumas pregações atrás. Ele poderia ter escolhido comer as iguarias lá do rei. Ele poderia ter escolhido se dobrar e adorar a estátua de Nabucodonosor. Ele poderia ter feito, poderia ter escolhido. Só o que iria acontecer com ele? Ele iria perder o melhor que Deus tinha para a vida dele. E da mesma forma somos nós. Todo dia a gente tem escolhas a fazer, irmãos. Desde a hora que a gente levanta, aí a gente vai lá escolher. Hoje eu vou com essa calça. Não, hoje eu vou com aquela bermuda. Ou eu vou com esse sapato. Vou com aquela blusa. A gente está fazendo escolhas. A gente sai, hoje eu vou pegar o 404. Não, vou pegar o 515. Todo dia a gente faz as nossas escolhas. Hoje eu vou por esse caminho, não, hoje eu vou passar pelo outro. A gente está fazendo escolha a todo momento. E quando a gente fala do reino de Deus, a nossa escolha não pode ser errada, irmãos. A gente tem que fazer a escolha certa. Deus fala, escolhe esse caminho aqui, de vida. Porque por esse caminho de vida, você vai alcançar a tua vitória. Outros caminhos vão aparecer, mas escolhe esse. Então a igreja do Senhor, que é compromissada com Ele, é uma igreja que é uma igreja perseverante. Como eu falei, Daniel não se dobrou. Josué não voltou atrás quando estava levando o povo para a terra prometida. Se vocês querem servir os deuses do seu pai, sinto muito, mas eu tenho um compromisso com o meu Deus. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então é escolha, irmão. E tem muitas pessoas, infelizmente, indo para o abismo porque estão tomando escolhas erradas. Pessoas que estavam sentados aqui do lado de cada um de nós dos bancos, que infelizmente estão tomando escolhas erradas e estão indo para outro caminho. Mas Deus, nesta noite, traz esse despertamento, que Ele espera uma igreja compromissada com Ele para não errar esse caminho, para não ficar de fora do melhor que Ele tem para as nossas vidas. Então, uma igreja compromissada é uma igreja que honra a Ele, é uma igreja comprometida com a verdade, e a palavra do Senhor é a verdade. A palavra do Senhor é que vai libertar as nossas vidas dos nossos pecados. Então, a igreja do Senhor, ela tem que ser uma igreja comprometida. Terminando, vós sois meus amigos, se fazeis o que eu vos mando. Então Deus tem mandado você buscar a face dele continuamente.
Deus tem mandado você se santificar. Deus tem mandado você orar sem cessar. Deus tem mandado você amar o teu próximo como a ti mesmo. Deus tem mandado tantas coisas para mim e para você. E nós temos que honrar esse compromisso. Temos que honrar essa ordenança que Ele nos deu para sermos amigos dEle. Feche seus olhos, em nome de Jesus. Que o Espírito Santo possa falar melhor o coração de cada um dos irmãos aqui nesta noite. É tempo, é hora de termos o compromisso com o nosso Deus. Não se deixe levar, em nome de Jesus, pelas coisas que o mundo tem imposto. Mas honre o compromisso com o Senhor através da sua palavra.